Será que é preciso a gente ficar 8 horas, 10 horas por dia estudando direto sem parar para ir bem no Enem? Bem, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos para nossa conversa. Bem, esse ano, como eu havia mencionado no meu vídeo anterior, eu comecei a estudar em casa, certo? Na plataforma Biologia Total. E eu consegui ver a diferença notável do que é estudar em casa e do que é estudar em cursinho presencial. Bem, no cursinho presencial eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para chegar cedo no cursinho antes das aulas começarem, que eram 7h30, 7h20. Então, olha só, eu perdia em torno de 2 horas, 1h30 de tempo, né, com me arrumando e indo para lá. E esse tempo eu transformei em exercício físico, ao ficar estudando em casa. Então foram trocas inteligentes, que eu costumo dizer assim. É, Outra diferença também, eu chegava aqui em casa super tarde, eu chegava em torno de 2 horas, 2h30 da tarde para almoçar. Então eu chegava assim com muita fome e isso foi prejudicando o meu sistema digestivo. Eu comecei a sentir certas coisas que me incomodavam, gastrite, por causa da ansiedade que a gente fica de chegar em casa, né? Eu moro numa região muito quente, que é a região norte, então pensa, você espera o ônibus na parada e demora tanto e você tá ali, às vezes ansioso para chegar em casa. Cara, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que descansar, eu tenho que estudar, eu tenho que isso e aquilo. Não dá, entendeu? Para viver assim. E depois que eu troquei, eu consegui conciliar momentos para me relaxar e lanchar no intervalo de estudos da manhã. Eu consegui ter mais tempos para, além de almoçar, eu ajudava em casa preparando o almoço, certo? E eu não, digamos assim, eu deixei de sobrecarregar um pouco essa função as outras pessoas aqui em casa que me ajudavam nisso. Então, eu consegui ter mais qualidade de vida. Eu consegui à tarde tirar tempos mais longos para descansar, porque entenda, se você faz cursinho presencial, você está consumindo aquele tempo extra, aquela gordura que você tinha para queimar de tempo, você está consumindo com o tempo que você tem que tirar dúvida com os professores de lá do cursinho ou com monitores de lá do cursinho, o tempo que você gasta esperando o veículo que vem te buscar, ou então o ônibus. Então, por que não trocar tudo isso por uma qualidade de vida muito melhor? Eu vou falar aqui agora como era a minha rotina de estudos, certo? Eu acordava às 5h30 da manhã e tomava meu banho, tomava meu café, ia pra academia. Chegava na academia em torno de 6h20, fazia minha musculação, saía de lá 7h30, 7h40, chegava aqui em casa, dava tempo de eu tomar um banho, sentar 8 horas para começar a estudar. Das 8 às 10 horas eu ficava estudando. E tem uma coisa que eu sempre faço, que é usar a velocidade do vídeo em velocidade no mínimo 1.5 ou 2.0. Então eu fazia isso frequentemente e isso me ajudava a assistir às aulas. De manhã eu tirava só para assistir aulas, certo? Porque é como se fosse a parte obrigatória do dia, né? As aulas. Então, como não tem outros alunos fazendo perguntas na aula, ou então tentando tirar dúvida, ou então o professor falando da vida pessoal dele, isso já diminui muito o tempo que você gasta assistindo uma aula. Essa é uma das vantagens grandiosas que eu acho da plataforma digital, dos cursos online. Então, vale a pena você assistir vídeo aula. E então assisti até a aula até 10 horas, das 10 horas às 11 horas eu tirava 1 hora para fazer meu lanche, para lavar a louça do café da manhã e descansar um pouco, mexer nas redes sociais, ver uma coisa interessante ali. Então, ou seja, eu tinha 1 hora de intervalo, enquanto que no cursinho eu tinha 20 minutos para malmente engolir um lanche e voltar para a sala de aula, sabe? E sendo que isso era muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. Parece que não dá tempo nem de tu relaxar tua mente. E tem estudos científicos que comprovam que você cai, o seu rendimento de concentração cai ao longo do tempo. Então, se você não tirar intervalos para você descansar,
você não vai absorver da mesma maneira. Então é muito importante você ter um longo tempo de descanso sem ficar aquela correria, aquela ansiedade, sabe? E aí das 11 horas eu estudava até 1 hora da tarde. E quando eu ia fazer o almoço, esquentar o almoço, ia almoçar e tirava de umas 2 horas de descanso para me fazer tudo isso, né? Comer e descansar. Então eu voltava a estudar umas 3 horas da tarde e seguia. Já a parte da tarde eu dedicava somente a exercícios das aulas que eu assisti de manhã. Então das 3 às 6 horas da tarde eu fazia exercícios, só exercícios, tirava minhas dúvidas. Geralmente nas plataformas digitais, isso é uma coisa que eu queria falar para vocês, eles põem a resolução do exercício, certo? Então isso já te poupa o tempo que eu sempre falo. Às vezes tem uma fila de alunos para falar com o monitor ali do teu cursinho, só que só tem um monitor, então tu tem que esperar, sabe? E às vezes não é uma só questão que o aluno tá tirando dúvida, são 3, 4, 5 que eles acumulam para tirar de uma vez só. Então é complicado, sabe, essa vida de cursinho presencial. Ou então até o professor tá saindo da sala de aula e aí vem aquela multidão de alunos em cima deles, né? Você já viu? Vem 5 alunos, assim, 6. E o professor, às vezes, ele nem consegue tirar dúvida de todo mundo. Eles têm que ir para outra aula, outra sala, outras escolas que tem outros empregos. Os professores geralmente têm mais de 2, 3 empregos. Então, é complicado, sabe, você disputar essa atenção do professor. Então, uma coisa que eu sempre fiz no cursinho presencial, eu ia primeiro, quando eu tinha uma dúvida, eu ia pesquisar se não tinha mais resolução no Google. E 90% das questões tinha resolução, tudo explicadinho. Quando não tem no Google, tem no YouTube. Então essa é uma dica que eu deixo pra vocês. Se vocês gostaram, já deixa o like aqui embaixo. E quando eu encontrava essas dicas, não encontrava essas dicas, eu ia, aí sim que eu ia perguntar pro professor, né? Porque aí ou era pra ele ou eu ia pro monitor lá do cursinho. Então, à tarde eu me dedicava a isso, a fazer exercícios em casa, seja da plataforma, seja biologia total, né, no caso, seja da plataforma estuda.com, que é uma plataforma só de exercícios, ou de livros que eu tinha comprado, né, de física, química, biologia. E também eu tinha minhas listas dos anos anteriores que eu fiz de cursinho. Eu separei as melhores listas, não joguei fora. Então eu fiz cursinhos de matemática específico, né? Então eu tenho tudo guardado aí. E quando eu sentia assim falta de uma lista a mais para resolver, eu ia lá e resolvia. E você encontra, sabe, listas na internet, você encontra listas, você pode ir em sebos da sua cidade, que lá geralmente vende livros, pode ser que não sejam novos, alguns sejam, outros não, mas contanto que dê para ler, que não esteja tão riscado assim a ponto de prejudicar o teu aprendizado, eu acho que vale a pena sim adquirir, porque você adquire livros com 80% de desconto, sabe? Livros que seriam R$ 60. Livros bons para o ensino médio e são bastante caros. Então você conseguiria livros aí, digamos assim, de R$ 100, 80, R$ 150, você conseguiria por R$ 50, 40, às vezes até R$ 20 eu já vi. Então eu acho que é uma troca assim que vai te ajudar muito financeiramente. E sem falar que tem muitas pessoas, sites que disponibilizam listas de exercícios separados por tópicos ou por assuntos. Drives no Google também, né, de alguns Instagram de estudantes. Eu vou tentar postar alguns desses repositórios no meu Instagram, então segue lá, não perde tempo. Vai lá e deixa o seu comentário do que você acha que você precisa de ajuda, que eu vou tentar trazer mais conteúdo relacionado a isso para você. Ou então deixa aqui no comentário também do vídeo que eu vou ter o maior prazer de conversar contigo. Então, e à noite eu fazia... O que eu fazia? Eu tinha na mente que eu tinha que resolver as provas anteriores do Enem. Então, todo dia eu resolvia, por exemplo, segunda-feira eu resolvia 15 questões, certo? 15 questões por exemplo, se eu estava resolvendo o segundo dia de prova, eu resolvia 15 questões de ciência da natureza, 15 questões de matemática. Então eu fazia isso segunda, terça, na quarta-feira eu já tinha resolvido as 45 questões do segundo dia de prova. E aí na quinta, na sexta, no sábado eu refazia né, essa rotina
de responder 15 questões, 15 questões de linguagem e 15 questões de humanas. Então eu resolvia praticamente uma prova de Enem por semana. Aí as pessoas falam, ah, mas tu tem que treinar o tempo. É verdade, você tem que treinar o tempo, mas você pode reservar o sábado ou domingo para resolver já outra prova do Enem. Então, ou seja, você pode acabar resolvendo 2 provas do Enem por semana. Ou se você acha que está pesado sua rotina, eu acho que é uma ideia interessante você fazer essa divisão, sabe? Para ficar assim em parte, mas você não deve, em hipótese nenhuma, deixar de resolver as provas do Enem. Porque de tanto tu repetir as questões, você acaba percebendo padrões da prova do Enem. E aí você sente que você tem 80% do Enem na sua mão. Aqueles 20% são as novidades que vêm de questões que caem com pouca frequência. Então eu acho muito interessante, é incrível que às vezes eu ia responder certas questões na plataforma, eu só de ler o texto da questão, eu já sabia a alternativa sem ler elas. Então é a ponta tipo assim que se me desse a prova em Braille, eu ia conseguir distinguir qual é aquela questão de que ano é, de tanto ter resolvido. Então isso aumentou muito os meus acertos na prova do Enem. E eu recomendo todo mundo que faça isso sempre que puder, porque é uma estratégia muito interessante. Você se sente mais seguro, você vai chegar no dia da prova e vai falar, eu já vi essa questão, eu já vi há tempos atrás, eu sei mais ou menos por onde começar. Você não se sente intimidado e você vê as tendências de prova como o Enem está evoluindo, sabe, ao longo dos anos. Uma coisa que eu nunca gostei de fazer foi ficar dependendo de análises de professores do cursinho. E parecia que eles sabiam tudo assim das tendências da prova do Enem, e eu perguntei para mim mesmo, por que não? Eu não vou lá e vou estudar isso, eu vou ver como é que cai, quais são as tendências, de onde tiram esses pensamentos. Eu tenho muito esse lado curioso em mim e gosto de descobrir as coisas por mim mesmo. Então, eu queria saber, assim, como é a tua rotina também de estudos, se é muito apertada, se tu gosta de fazer exercício mais à tarde, se tu gosta de assistir aulas e depois fazer logo exercício em seguida. Existem várias estratégias. A minha estratégia não é a única universal. Eu acho que cada ser humano é diferente. Tem coisas que funcionam para mim que vai funcionar para você e outras não, e vice-versa. Então, eu gostaria que tu comentasse comigo, dividisse comigo o que tu gosta de fazer na hora, como, tipo assim, de se organizar para estudar, sabe? Eu acho que se a gente criar esse debate aqui nesse vídeo, a gente vai enriquecer muito uns aos outros, eu, você e os outros estudantes que vão assistir esse vídeo futuramente. E eu fico feliz por você ter assistido até aqui. Eu espero te ver de novo. Deixe seu like, se inscreva no canal e te vejo até no próximo vídeo. Tchau, tchau.